Ceará, do Brasil e do mundo. gcmais.com.br. O BG Manhã chega com aquele bom dia, cheio de afeto e alegria. É um noticiário que traz tudo o que você precisa saber antes de sair de casa. E o melhor, com aquele cafezinho. E na hora do almoço, a gente não fica para trás. Para começar, o Cidade 190 atualiza você sobre as principais ocorrências do estado. E logo depois tem o Balanço Geral, com a Hora da Venenosa, as aventuras de Ednei por aí e muito mais. E na sua volta para casa, outra dupla de peso. Para começar, Cidade Alerta Ceará. É isso mesmo, Isis. Afinal, logo depois tem o Jornal da Cidade, para você terminar o dia bem informado. É isso aí, Bianca. De segunda a sexta tem informação de qualidade na tela da TV Cidade. Então, liga no 8.1 e vem. Somos Cidade, somos muito mais você. A dona Lúcia todo dia sai de casa às 6 horas da manhã para catar latinhas. Ela é recicladora. Eu não tinha nem canto para armar minha rede. Eu dormi debaixo da rede da minha filha. Senhor, eu te peço um lar para me morar. Se esse benefício acabar, eu estou na rua. Primeiro, eu entrei em contato com várias emissoras aqui do Ceará. Recebi muitos nãos. Entrei em contato com o Grupo Cidade, da TV Cidade, do programa 190. Aí no dia da gravação, que ela veio, eu vi que era o senhor que estava ali junto com ela. Há cerca de 15 dias, a equipe de reportagem da TV Cidade foi acionada para fazer uma matéria de ajuda. Eu só quero um abraço. Aí o pessoal começaram a ligar, me deram roupa. Eu tô a mala de roupa agora. A casa foi da doação. Eu quero dizer para a equipe da Cidade 190 que eu estou muito grata a eles. Cidade 190. Jornalismo do dia a dia. Histórias que marcam para sempre. Bora viajar? Mas o senhor realmente confirma o que disse em entrevista? Ok, mas eu preciso lembrar o senhor que, como entrevistadora, eu tenho o dever de fazer todas as perguntas. Jornal da Manhã Entrevistas com Patrícia Calderon. Todo sábado, 8 da manhã, na Jovem Pan News, Fortaleza, 92,9. Quando o sol anuncia uma nova manhã, nós entramos no ar para ser a sua companhia naquele café quentinho de todos os dias. Com muita informação, mas também com leveza para guiar os seus caminhos. A equipe mais completa do jornalismo cearense não perde a hora e acorda cedo com tudo o que você precisa saber. Balanço Geral Manhã, de segunda a sexta, às 6h30, na TV Cidade. Se o assunto é esporte, o Grupo Cidade veste a camisa para trazer a melhor cobertura. Com o Camisa 8, você fica por dentro dos principais lances no portal do GC+. E se é para falar de futebol, a gente entra em campo e bate um bolão. De segunda a sexta, você confere os assuntos mais quentes do Jornal da Manhã. E no Jornal da Cidade, a gente comenta as principais notícias do dia. Foi atingido com pelo menos 3 disparos e morreu na hora. Eles então arrombaram a porta da casa. A gente vai se aproximar. Desceu do veículo e que o motorista parou para beber uma água, que ele... Uma faca ficou cravada na cabeça da vítima. Olá, bom dia! Começa agora o melhor programa policial do estado do Ceará com esse dilúvio que tem caído aqui na nossa cidade. Muita água desde a noite e madrugada, de segunda para terça, hoje terça-feira, 14 de março de 2023. Vamos até 1h45 com o melhor programa policial do estado do Ceará. Olha a chuva, Márcio Lopes. Bom dia, meu amigo. Bom dia, meu amigo Evaldo Costa. Alô, cidade! Cidade debaixo d'água, meu amigo.
Está no ar agora o canhão de audiência Cidade 190 aí, que vai trazer informações para você de todo o estado do Ceará, hein? Tudo que tá acontecendo aí, ó. Esse céu que tá caído aí, tá vendo? Você vai ver aqui no Cidade 190, porque as nossas equipes estão aí espalhadas por todo o estado do Ceará. Ou no interior, na região metropolitana e aqui na capital. Será que tem alguém debaixo d'água, Evaldo? Menina, é água de mata-sapo afogado, como diz a história aqui, né? É isso aí, gente. Estamos aqui ao vivo no Cidade 190, muita água. Amanhã de hoje foi de muita chuva e continua chovendo, hein? Volta novamente, deixando várias ruas alagadas aqui na capital. Coloca aqui um trecho da reportagem, vamos lá. O verdadeiro rio que se formou durante a forte chuva que caiu, que vem caindo desde a madrugada dessa terça-feira e o início também da manhã. A gente vê que tem uma boca de lobo aqui nesse ponto, mas mesmo assim a água escorrendo não é o suficiente para aguentar e suportar toda a carga de água que existe nesse ponto. A gente vê que é um local de descida, então a água dessa região aqui acaba vindo para cá. E aí, como não tem esse escoamento correto, a água acaba ficando poçada e aí os motoristas possuem apenas uma faixa de trânsito para poder trafegar na maior tranquilidade. Os outros motoristas, eles se arriscam na faixa do meio e também na faixa da direita. A gente vê que veículos pequenos, eles se arriscam em meio a essa água, motociclistas também. Você tá vendo aí, olha, isso aí já foi nas primeiras horas da manhã de hoje. Imagina-se agora como é que deve estar a situação, hein? Como a gente sempre fala aqui, as metrópoles, grandes metrópoles que nem a nossa aqui, não estão preparadas para acolher grandes volumes de água, né? É preciso que tenhamos projetos para, na hora que acontecer isso, a água escoar mais rápido. Mas, infelizmente, os problemas se repetem a cada ano, né, Márcio? É isso, Evaldo. São cenas que se repetem, não é? E se multiplicam, na verdade, pela cidade, que a cidade cada vez mais impermeabilizada, a água não desce direito. Os leitos aí dos rios, das lagoas, né? Eles se elevam nessa época. E a chuva, meu amigo, aí não desce, fica aí nas avenidas, demora muito, não é? A escoar toda essa água. E nesse período, aí, ó, fica todo mundo no prejuízo, hein? Onde você quer chegar é mais difícil, né? Você querer sair. A maioria das pessoas estão quietinho, quem está no seu lugar fica, hein? Coisa realmente está muito complicada, você vai ver tudo que está acontecendo. Você está escutando trovão aí? Não é sonoplastia não, meu amigo. É muita chuva, é água muita que está aí caindo aqui na nossa capital, aqui em Fortaleza, hein? Agora misturou com um pouquinho de sonoplastia. Vamos lá, vamos pra frente. Olha, gente, o motorista por aplicativo, ele foi assaltado quando deixava uma passageira. Olha só aí imagens aí, põe aí pra mim na tela. Olha como é que acontece, hein? A vítima parou ali por 1 minuto pra beber água. Ora, ali mesmo deu bobeira, foi abordada por 2 criminosos em uma outra moto. Eles fizeram a limpa e levaram o transporte do trabalhador. Mais detalhes desse caso você vai ver ainda hoje aqui no Cidade 190. Você tá pensando que isso é cena repetida? Não é imagem repetida não, hein? É o fato que é repetido, que se repete aí por todo o estado. Tem um pouquinho da matéria, tem, produção? Daqui a pouco você vai ver detalhes aqui no Cidade 190. Tá vendo aí, Evaldo? Márcio, infelizmente, essas cenas, como você mesmo falou aí, se repetem a todo instante aqui dentro da capital e em várias cidades do nosso estado. É preciso que tenhamos uma segurança pública com atitudes mais enérgicas para poder barrar a criminalidade, para que não aumente cada vez mais e o cidadão perca aí os seus bens, como tem acontecido aqui nesse estado do Ceará, tá? Já já a gente vai trazer mais detalhes acerca desse caso para você. Gente, vamos até a Barra do Ceará. Um ex-cozinheiro foi surpreendido por elementos armados e ali ele foi assassinado. Coloca aqui um trecho da reportagem, vamos lá.
De acordo com o que a gente conseguiu apurar aqui no local, a vítima foi identificada apenas pelo nome de Douglas. Douglas era um cozinheiro promissor, não faltava emprego para ele, mas ele se envolveu no mundo das drogas e conheceu o comércio delas e se interessou pelos lucros que eram bem maiores do que o da profissão como cozinheiro. E há mais ou menos 7 anos ele passou a viver do tráfico de entorpecentes. Estava passando por aqui, conversando E olha aí, mais um caso de execução, dessa vez na Barra do Ceará. Como a gente tem falado aqui, é preciso que tenhamos uma segurança pública com mais projetos, com mais elaboração de combate à criminalidade para ver se barra. A gente sabe que um crime desse daí é muito difícil de se evitar, né? Mas é preciso que tenhamos o fortalecimento dos serviços de inteligência aí da segurança pública para poder descobrir essa matança intensa que está aqui nesse estado do Ceará. Daqui a pouquinho a gente vai trazer mais detalhes acerca de mais essa execução, Márcio. É isso, Evaldo, tá aí, é desse jeito que funciona, execuções diárias, não é, que nós mostramos aqui no Cidade 90. Ninguém aguenta mais, é um arremedo de segurança pública, o monstro cresceu, esse monstro da violência urbana, e tem atingido todo mundo, hein? Essa semana nós mostramos aqui, delegado que perdeu a bicicleta aí de R$10 mil, né? Já mostramos juízes que ficaram reféns dentro de suas casas de veraneio, sítio, né? Então já chegou, meu amigo, transbordou e já chegou em todo mundo. Quem achava que era só na periferia é grave, é muito grave mesmo. Mas já chegou em todo mundo e é bom abrir do olho, viu? Pra bandido não ir tomar a cadeira do secretário de segurança, viu? Vamos lá, gente, vamos aqui. Olha, o homem costumava roubar e furtar ali na região de Maracanaú, hein? Sabe o que aconteceu com ele? Foi executado por desconhecidos. Me dá um trecho da reportagem aí, põe pra mim na tela. Depósitos começaram a ser alvo de arrombamentos durante a noite, furtos durante o dia e, de acordo com as informações, o responsável era sempre a mesma pessoa. Um homem conhecido apenas por Magal, aqui nessa região. Aí, essa informação chegou ao poder paralelo e para que a lei aqui do poder paralelo fosse cumprida, o Magal foi assassinado. Um homem passou por aqui, armado aí, inclusive. Meu amigo, você tá vendo aí, sabe o que é? São territórios dominados por facções. Aí os caras dizem assim, ó, não quero ninguém roubando aqui. Se roubar aqui, vai morrer. Aí eles estabelecem a lei, dominam o território, deixam o Estado à margem dessa lei deles e aplicam a lei de todo jeito. Eu aposto que nesse caso foi aí, meu amigo, o grupo que manda na área, normalmente traficantes, que não querem outros crimes atrapalhando o negócio da droga, que acabam aí executando mais um, viu, Evaldo? Pois é, Márcio, isso é extremamente preocupante. Isso só demonstra que o Estado acaba perdendo as forças para esses grupos que se espalham aí nessas comunidades e querem fazer justiça com as próprias mãos, fazendo isso aí, ó, executando, né? Isso é uma derrota para o Estado e até para a sociedade em si, tá? Daqui a pouquinho a gente vai trazer mais detalhes acerca desse caso aqui do Cidade 90. E olha só, presta atenção, mais um trabalhador foi vítima de bandidos aqui em Fortaleza. Ele tinha acabado de estacionar a moto na frente da casa, no bairro Novo Mondubim, e o ladrão estava só lá de botuca esperando, ó, só de olho na moto, só esperando a hora certa de dar o bote. Amanda Vidala traz detalhes pra gente, vamos lá.
Vários assaltos e furtos foram registrados na rua Djalma Benevides, no bairro Novo Mondubim. O mais recente aconteceu na quinta-feira, por volta das 10 horas da manhã. Como mostra o vídeo, que foi gravado através da câmera de segurança de uma outra residência, a motocicleta estava estacionada na frente da casa, à frente de uma residência. O criminoso aparece andando pela via, já observando a movimentação e de olho na motocicleta. Em questão de minutos, ele consegue ligar a moto, sobe na moto e foge do local. Como eu disse no começo da matéria, não é o primeiro veículo, moto ou carro que foi furtado aqui na rua Djalma Benevides. Essa foi a última ação a ser registrada. Vários moradores vêm reclamando da insegurança dos assaltos que vem acontecendo constantemente. Você pode observar que são poucos os veículos que estão estacionados na rua. Isso porque o medo tem tomado conta dos motoristas, conta dos moradores que estão cansados de tanta insegurança. Eles relataram à nossa equipe, até mesmo antes da nossa equipe conversar com a vítima, que está assustada e também que precisa recuperar a moto quanto antes para voltar a trabalhar. Eles relataram que é difícil andar pela via a qualquer hora do dia, porque a qualquer hora do dia os criminosos, os ladrões estão agindo. O senhor havia acabado de chegar em casa após uma entrega, é isso? Isso, tinha vindo em casa. Quando eu cheguei em casa, estacionei a moto da calçada, fui tomar um banho. Quando eu fui olhar o celular, tinha a notificação informando que a moto tinha sido violada. Quando eu chego, abro o portão, vou olhar, a moto não está mais no local. Aí verifiquei que a moto foi furtada. Na mesma hora eu acionei o rastreamento não estava mais funcionando, ele já devia ter violado o rastreamento. E eu, até o presente momento, ainda não encontrei meu veículo. Aí, quem puder ter informação, eu estou dando uma bonificação de R$1.000, pode estar em qualquer local, debaixo de uma ponte, dentro de uma casa, abandonada do mato, qualquer canto. Outros furtos e assaltos também já foram registrados nessa via. É assalto toda semana. Isso, por isso mesmo que eu botava o cadeado para garantir. Aí eu já estava pensando em mudar, sair do rastreamento e passar para um seguro. Só que infelizmente não houve a tempo, eu não fiz isso antes. Se eu tivesse feito antes, eu não estava nem preocupado. Os moradores estão cansados de tanta insegurança. Eles decidiram combater o medo. Foi a ação que esse morador teve em divulgar as imagens. Se você reconhecer este homem que aparece no vídeo realizando esse crime, denuncie. Você não precisa se identificar. Basta fazer a sua denúncia através do número 181 ou 190 e impedir que esse homem e outros que vêm agindo no bairro tenham novas atitudes, novas ações como essa. Amanda Abdala para o Cidade 190. Quem assiste aqui o Cidade 90 sabe que eu sempre estou falando que nós somos caçados por bandidos que se espalham por toda a cidade. Eu estou cansado de falar isso aqui. Eles caçam o cidadão pela manhã, à tarde, à noite, ficam só esperando uma oportunidade. Esse aí que foi filmado, esse tem que ser encontrado. Você, cidadão, que conhece, que sabe quem é esse vagabundo aí pelas imagens, ligue para o 181, ligue para o 190, denuncie, colabore com a segurança pública, porque a segurança pública, meu amigo, é o dever do Estado, mas é a obrigação de todo cidadão aí, viu? Também colaborar. Não se omita, porque a próxima vítima pode ser você, o familiar seu, sem dúvida nenhuma, tá bom? Olha, gente, preste atenção aqui, ó. No bairro da Parquelândia, outra moto foi furtada pelos criminosos. Olha a quantidade de moto furtada, hein? Furtada e roubada. O dono estacionou o veículo na rua Azevedo Bolão e pouco tempo depois o local ficou vazio. O bandido levou a moto, jogou uma bomba ninja e quem vai contar esse caso pra gente é Vitor Lima. Aqui, ó, na tela. A ação criminosa aconteceu na rua Azevedo Bolão, uma das principais vias aqui do bairro Parquelândia e que tem uma movimentação intensa durante todo o dia. Vocês observam esse homem caminhando pela calçada tranquilamente. Ele observa que está sendo filmado por câmeras de segurança, inclusive ele chega a baixar o rosto, ele que usa um chapéu, e ele baixa o rosto na tentativa de não ser identificado. Em seguida, ele vê uma motocicleta estacionada e não pensa duas vezes. Vai até o veículo e rapidamente, usando uma chave mincha, ele consegue dar a partida nessa motocicleta e em seguida fugir
por aqui pela Avenida Azevedo Bolão. A nossa equipe vem até esse endereço para mostrar a situação desse local aqui. Apesar de ser uma rua de muita movimentação, a gente quase não vê pessoas trafegando a pé por esse local aqui, justamente por ser um local perigoso, um local um pouco esquisito, de acordo com os moradores. Realmente eles evitam sair de casa a pé aqui por esse local. E para situar o telespectador, a nossa equipe se encontra a cerca de 2 quarteirões da Avenida Bezerra de Menezes. A Bezerra de Menezes é aquele local ali, que inclusive serve de rota de fuga para esses bandidos que praticam esse tipo de ação criminosa aqui no bairro Parquelândia. Agora a tentativa dos policiais é prender esse criminoso que vem atuando nessa região de Fortaleza. Mais uma vez a gente pede para a produção colocar as imagens desse indivíduo. A gente observa que ele usa uma calça, ele bem vestido, usando também um chapéu. Ele age na maior tranquilidade, na maior naturalidade, sabendo realmente do que iria fazer. Certamente foi premeditado, já que ele foi direto até esse veículo, deveria ter passado minutos antes e percebeu a facilidade que seria furtar essa motocicleta e conseguiu. É um tipo de ação criminosa que cresceu em Fortaleza nos últimos meses. Nós da TV Cidade quase que semanalmente mostramos furtos de motocicletas em diversas regiões de Fortaleza, mas também na região metropolitana, e cada vez tem se tornado mais comum esse tipo de ação. Victor Lima para o Cidade 190. Olha, meu amigo, eu cheguei a uma conclusão aqui. Acho que as duas coisas que esses bandidos querem mais é celular e moto, viu? Porque esses cabas têm roubado moto, atacam os coitados dos motoristas por aplicativo, são muitos hoje, de uma maneira absurda. Saem por aí, ó, atacando, botam um chapéuzinho para disfarçar, mas lá na frente dá para ver a lata desse vagabundo aí, Esse mal acabado aí que vem andando na rua, E antes ali dele baixar a cabeça, observe que ele vê a câmera de segurança e baixa a cabeça, Para não ser reconhecido, ó. Observou, baixou a cabeça, meu amigo, e foi embora, Precisa ser combatido aí esse tipo de crime, porque realmente está demais. O cidadão não aguenta mais. Ora, o Estado para cobrar imposto, meu amigo, é bom demais. Chega o início do ano e diz assim, te prepara, cidadão, que eu vou mandar agora um bocado de boleto. Aí chega IPTU, IPVA, o que mais? IPTU, IPVA, licenciamento de veículo. Aí chegar já a taxa do lixo. Aí chegar aumento de ICMS. Ai, amanhã, hoje é dia 14, amanhã é dia 15, está também liberado o imposto de renda, viu? Pra você pagar mais imposto. Segurança que é bom para chegar pro cidadão, eu tô querendo ver ainda, viu? Segurança e saúde. Coisa tá feia, mas tá feia mesmo. E a gente vai continuar mostrando aqui, denunciando, para ver se a gente pega esses garobentos aí que não querem trabalhar, só querem simplesmente praticar o crime. Bom, gente, vamos aqui dar uma pausa nas notícias, porque meu amigo Evaldo Costa agora tem um recado para você. Não é isso, Evaldo? É isso aí, Márcio. Um recado importante, com esse tempo bom, aí é que a população aumenta, Mas se você tiver desse jeito aqui, não vai aumentar de jeito nenhum. Você sabe por quê? Olha só esse recado que eu tenho importante para você. Se você anda falhando na hora H, não está controlando aí o momento aí da sua ejaculação, sem vontade de fazer sexo, anda cansado, desmotivado, nem essa chuvinha, esse friozinho que está caindo aqui tem motivado você, isso não é normal, tá? Falta de direção, ejaculação rápida, falta de desejo sexual, tem tratamento, então não deixe que essas doenças evoluam a ponto de não ter mais solução. Doenças devem ser tratadas por médicos. Não existe cura milagrosa. A Master Medical Group possui clínicas em quase todas as capitais brasileiras, inclusive aqui na nossa capital, Fortaleza, sendo o maior grupo médico de saúde sexual masculina do Brasil e vem solucionando a vida de milhares de homens com total sigilo e descrição, tá? Então chegou a hora de colocar um fim nessas doenças que vão deixando aí sua autoestima baixa, você inseguro, prejudica o seu relacionamento e tem acabado até com casamento, porque às vezes a mulher pensa que você tem outra. Você não está fazendo mais nada dentro de casa, a mulher diz, rapaz, tu tem outra. E você, pelo amor de Deus, minha filha,
Então chega de sofrer, viva com mais prazer. A Master Medical Group possui consultas com todos os exames incluídos para diagnosticar a sua doença. Não perca mais tempo. Você vai fazer um agendamento agora mesmo ligando para esse número que aparece aqui, olha. 3771-4488. 3771-4488. Nosso amigo Michel Lavon, rapaz, tá aí. Já tá ligando, é isso aí, meu amigo. Bote quente, vai dar tudo certo, viu? Aí, olha, gente, preste atenção. Agora um caso impressionante, hein? Olha, o homem escapou da morte após ter uma faca cravada na cabeça. É isso mesmo. Durante uma discussão, ele levou uma facada na cabeça. A polícia investiga o que teria motivado, não é, essa tentativa de homicídio. Quem vai contar pra gente esse caso é o nosso repórter Vander Gomes aqui, ó, na tela. Nossa equipe de reportagem veio até o IJF Unidade Central, para onde foi trazido um homem de aproximadamente 25 anos de idade e que deu entrada aqui na emergência, sendo conduzido por uma equipe do SAMU e escoltado por equipes da Polícia Militar do Estado do Ceará. O homem, identificado como sendo Kelvin Braz, foi atingido com golpes de faca à altura da cabeça. O fato aconteceu no Conjunto Bandeirantes, que fica no município de Maracanaú, na região metropolitana de Fortaleza. O que causou espanto nas pessoas que passavam pelas proximidades de onde o fato aconteceu é de que uma faca ficou cravada na cabeça da vítima. Vídeos foram gravados por populares e acabaram ganhando rapidamente as redes sociais e fizeram com que muitas pessoas lá da área da Pajuçara, do Conjunto Bandeirantes, fossem até o local onde o fato aconteceu e ficassem observando a uma certa distância. Uma equipe do SAMU foi acionada para atender a ocorrência e também foram registrados vídeos no momento exato em que o homem estava sendo socorrido. Tá logo na USP, direto para o UTI. Me leva, por favor. Traz espaladrapo para mim, colega. Espaladrapo. Espaladrapo. Como a situação da vítima estava grave, ele não foi conduzido para a unidade de pronto atendimento da Pajuçara. Ele foi conduzido justamente para o eixo vermelho aqui do IJF Unidade Central. As informações com relação à pessoa que praticou esse crime não se tem. Não se tem informações, a Polícia Militar esteve no local tentando angariar algum tipo de detalhe, algum tipo de informação que pudesse ajudar na identificação dessa pessoa que acabou cravando uma faca na cabeça do Kelvin Braz, de aproximadamente 25 anos de idade. O que teria motivado a discussão, o que teria motivado esta tentativa de homicídio, não se sabe. Não se tem ainda informações com relação ao estado de saúde da vítima, mas acredita-se que esteja numa situação delicada, pela complexidade da ação, pela complexidade do ferimento que acabou sendo ocasionado pela arma branca cravada na cabeça do Kelvin Braz, de aproximadamente 25 anos de idade. Vander Gomes para o Cidade 90. Olha, moradores do bairro Cristo Redentor escutaram vários tiros. Aí quando botaram a cabeça pra fora, não levaram tiro não, mas, meu amigo, foram até a casa onde viu um barulho e lá encontraram um homem morto. Uma arma foi encontrada no local. Mara Rodrigues traz pra gente esse caso, vamos lá. O crime aconteceu em uma residência na rua Vitor Meireles, numeral 124, no bairro Cristo Redentor, em Fortaleza. De acordo com informações dos vizinhos, por volta das 10 horas da noite, os moradores ouviram disparos de arma de fogo vindo de uma residência, da residência número 124. Foram muitos disparos, mas os moradores eles não tiveram coragem de verificar o que aconteceu. Quando foi pela manhã, familiares de um rapaz de nome Lucas perceberam que ele não apareceu para trabalhar. Eles então arrombaram a porta da casa. O homem que foi encontrado morto, ele foi identificado como Lucas da Silva, de 27 anos. Ele morava sozinho nessa residência desde novembro. Ele chegou em novembro do ano passado para morar aqui.
De acordo com a população, ele ficou preso 1 ano por conta do roubo de um aparelho celular aqui mesmo no bairro, só que ele saiu da cadeia há cerca de 1 ano. E segundo os moradores, ele tentava se recuperar, inclusive ele chegou a trabalhar, ele trabalhava atualmente em uma metalúrgica com alguns familiares. Não se sabe com quem ele estava na residência. Sabe-se apenas que o corpo foi encontrado com vários disparos de arma de fogo em cima da cama. Inclusive uma arma, um revólver, também foi encontrado na cozinha. Os policiais encontraram também vários entorpecentes por toda a casa e há garrafas de bebidas alcoólicas. Tudo indica que ele estava de fato com alguém ou até mesmo com mais de uma pessoa na residência durante o domingo, mas os moradores não souberam ao certo dizer quem estava na casa e quem teria cometido este crime. Agora, os investigadores do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa vão investigar este crime, até mesmo saber com quem ele estava bebendo na noite de ontem, quem teria efetuado os disparos e se a arma que foi encontrada na casa foi a arma utilizada no crime. Não se sabe ao certo como foi a dinâmica do crime. A perícia está sendo realizada nesse momento na residência justamente com esse intuito de descobrir quantos disparos foram realizados, qual a arma que foi utilizada nesse crime e saber ao certo como tudo aconteceu. Até o momento, é um crime que está cercado de muito mistério. A gente tem a notícia de que o corpo do Lucas da Silva, de 27 anos, foi localizado com vários disparos em uma cama e que uma arma, drogas e garrafas de bebidas alcoólicas foram encontradas na residência. E a partir daí começa a ser montado esse quebra-cabeça. Há informações de que a mãe dele mora no município de Paracuru, mas outros familiares residem aqui nessa mesma rua e até agora os moradores e familiares estão sem entender o que de fato aconteceu. Como eu disse, um crime envolto, cercado de muito mistério, aconteceu aqui no bairro Cristo Redentor, mais precisamente na rua Vitor Meireles, nessa residência de numeral 124, aqui em Fortaleza. Mara Rodrigues, para o Cidade 90. Sempre nas comunidades mais carentes. Vocês já perceberam? Quando é bala muito assim, sempre nas comunidades mais carentes, né? Eu quero ver essa bala, de vez em quando acontece na aldeota, porque a polícia está perseguindo e aí mete ficha mesmo em bandido, né? Não tem papo. Mas normalmente acontece na periferia. Não sei se vocês viram na TV Record a reportagem do Cabrini, na cidade do Cabo, né? Lá na África do Sul. Depois você dá uma procuradinha no YouTube aí que você vai ver a realidade que cabe lá para a cidade do Cabo, está cabendo aqui também para o nosso país, viu? Onde tem as áreas mais pobres, a violência é muito maior. Olha, gente, nossas equipes estão aí na rua cobrindo chuva, né, meu amigo? Porque o céu caiu e desabou aqui em Fortaleza. Daqui a pouco nós vamos conversar com o nosso repórter Vitor Lima, que está na rua. Só aguardar aí o sinal se estabelecer, que a gente vai aí, não é, entrar em contato direto ao vivo das ruas aí com o nosso querido Vitor Lima, certo? A coisa não tá muito fácil, imagina aí, né? Estabelecer um sinal de comunicação, programa ao vivo, é todo tempo desse jeito, né? Com a chuva dessa, os nossos repórteres na rua tentando estabelecer a comunicação, imagina aí, o Vitor Lima deve ter jogado, estiver perto das vias, passa um carro, joga logo uma ruma de água em cima dele. Já já a gente vai ver o Vitor Lima se ele tá seco, se ele tá todo molhado, tá bom? Daqui a pouco você vai ver isso. Mas, ó, gente, antes disso, eu tenho um recado pra você. Olha, durante muito tempo, você aí que tem perda auditiva, ou um amigo seu que teve perda auditiva, não é? Sofreu com a perda auditiva, não é? Você se isola, não ouvia direito a TV, sentia-se incomodado, não é assim que funciona? O que você está esperando para voltar a ouvir novamente, meu amigo? Na Automais, você voltará a ouvir
com muito mais tecnologia. Consulte aí o seu médico, agende o seu atendimento com as fonoaudiólogas da Otomais. Você vai agendar pelo número 0800 778 7020. Ou então você vai acessar o site da Otomais, é otomais.com.br. A Otomais vai garantir a melhor experiência auditiva e os melhores preços para você, meu amigo. Venha conferir. Otomais, na Otomais é assim, ó. Quem ouve bem, vive melhor e você não pode perder essa oportunidade, tá certo? Liga agora. Se você conhece alguém que tem perda auditiva ou você tem perda auditiva, liga para a Otomais. Não vai perder tempo. Restabeleça a sua comunicação com perfeição, tá bom? Olha, gente, após receber uma denúncia anônima, a polícia prendeu um casal em flagrante. Esse casal estava em uma casa que servia de esconderijo dos traficantes, ali no bairro Conjunto Ceará. No local foram apreendidas várias trouxinhas de maconha, além de outras drogas e munições, hein? Amanda Abdala tem os detalhes desse caso pra gente, vai contar pra gente, ó, na tela. As prisões aconteceram após uma denúncia anônima. A denúncia informou aos policiais militares do 17º Batalhão que um casal estava traficando no bairro Granja, Lisboa. Quando os agentes se deslocaram até o endereço indicado, encontraram o homem e a mulher separando o material. Inclusive, vocês já tinham várias denúncias daquele endereço sobre o tráfico de drogas, sobre pessoas que estavam vendendo entorpecentes no local. Sim, o local já era monitorado, inclusive o casal que estava dentro da residência já tinha antecedentes, tá, pelo artigo 33 da lei antidrogas, né? E chegou essa informação e a equipe passou a diligenciar e ao adentrar a residência se deparou aí com esse vasto material. No momento em que vocês chegaram na casa, vocês fizeram ali, montaram um cerco ao redor da residência e quando encontraram o casal, qual era a atitude deles? Isso, montaram um cerco inteligente com algumas viaturas e o casal, ao perceber a presença policial, tentou fugir pulando o muro do quintal da residência. Porém, devido ao cerco, eles conseguiram ser capturados. Além das drogas, crack, cocaína e maconha, o que mais foi apreendido? 2 balanças de precisão, munição calibre 9mm e calibre 380, além de pinos, né, para o transporte de cocaína e sacos para fazer ali a embalagem da droga. A dupla chegou a informar qual o papel deles no tráfico de drogas? Eles receberam as drogas e iriam repassar para terceiros? Como funcionava esse esquema? Não, eles não chegaram a informar nada a respeito, não. Permaneceram calados, é direito dos mesmos, né, e foram encaminhados então para a delegacia para os procedimentos cabíveis. É provável que seja uma quadrilha, uma organização criminosa que esteja agindo por trás desse casal. Possivelmente tem uma ligação aí com organizações criminosas, né, e isso vai ser mais aprofundado aí pela Polícia Civil. Tenente, muito obrigada pelas informações. Como o Tenente Wanderson acabou de informar, todo o material que foi apreendido, cocaína, crack, maconha, as balanças de precisão e outros materiais foram encaminhados juntamente com o casal para o 32º Distrito Policial, a delegacia responsável pela investigação, que tem como objetivo descobrir quem são as pessoas que estão por trás desse casal que fazem parte do tráfico de drogas na região. Amanda Abdala para o Cidade 190. Olha, comerciantes do bairro Antônio Bezerra estão apavorados com a ação de bandidos que vem assaltando os estabelecimentos naquela região, tá? O último alvo foi um mercadinho. Os assaltantes tocaram o terror, ameaçando todo mundo, agredindo clientes, fugiram levando o apurado lá do momento que tinha lá no comercial, tá? Vamos ver aqui com a Emanuela Braga, que tem uns detalhes pra gente. Me dá imagens. A rua Raimunda Adélia, no bairro de Antônio Bezerra, é uma rua teoricamente tranquila, vamos por assim dizer. A gente tem um movimento bem calmo, um movimento normal, né, de rua onde existem muitos moradores antigos dessa região. Mas essa aparente normalidade, ela acaba por ser interrompida pela grande quantidade de assaltos que tem acontecido aqui nessa região.
Pois bem, no começo da tarde deste sábado, um comércio foi o alvo dos bandidos. As imagens do circuito de segurança foram enviadas à nossa produção e mostram um momento exato em que os bandidos entram no comércio. A gente está vendo a imagem das pessoas que estão dentro, que já saem correndo. Observe aí nesse detalhe da imagem que um cliente ele é agarrado e derrubado no chão por um dos assaltantes. Enquanto isso, o outro acaba por pular ali a área de caixas. A gente está vendo aí no detalhe da imagem um de blusa preta e ele pega aí a caixa registradora. Enquanto isso, o cliente que está no chão, ele é revistado por um outro assaltante. Além da caixa registradora, a gente está mostrando aí para vocês que os assaltantes pegam também vários outros produtos, né, e levam do estabelecimento comercial. Aparentemente bastante nervosos. Na imagem a gente vê pelo menos 2 e vocês veem aí que na saída se identificam mais pessoas. Foi um momento de tensão muito grande. Quando eles saem do estabelecimento, vejam aí a rapidez com que eles colocam os produtos do roubo para dentro do carro. Eles saem jogando vários produtos, olha. Aí no detalhe da imagem a gente mostrando para vocês que muita coisa chega a cair no chão. E eles jogam para dentro do carro os produtos, o outro entra com a caixa registradora e o que está armado, o de camisa preta, é o último a entrar. É importante que você que esteja vendo essa reportagem, caso reconheça qualquer uma dessas pessoas, você pode ligar para a polícia e denunciar, mesmo que anonimamente. Vocês viram aí que o prejuízo que foi deixado no mercadinho realmente foi um prejuízo muito grande, porque todo o apurado que estava na caixa registradora foi levado, além de vários produtos que também foram levados pelos assaltantes. Para um trabalhador, para uma pequena empresa como é um mercadinho, tudo que sai e acaba não se tendo o retorno disso, acaba virando prejuízo. Esse prejuízo só acaba diminuindo quando as pessoas que são as responsáveis por ele acabam presas. É Manuela Braga para o Cidade 190. É ou não é muita humilhação pro cidadão? Hein, meu amigo? É muita humilhação pro cidadão. Aí esse cara tá trabalhando e aí tem um comércio invadido. Dessa forma aí, é muita vergonha. Põe a imagem desse cara deitado no chão aí, só pra ver o tamanho da humilhação aí, ó. O cidadão cai, né? Depois que ele cai aí, né, os caras fazem a limpa, aí ameaçam todo mundo. Você imagine aí que eles já xingaram de tudo que é nome que você possa imaginar. Levam os bens do cidadão e sai pra lá dizendo o seguinte, ó, e aí eu volto pra cá de novo, viu? Se vocês se meterem a besta, eu vou voltar pra cá e vou levar tudo de novo. E volta. Pior é isso, e volta. Se não forem pegos pela justiça, volta. Ora, vai fazer um assalto desse, dá tudo certo. Aí vai charlar com o dinheiro do trabalho dos outros. Né, tá aí, levou os bens, levou o dinheiro do caixa todinho, aí vai charlar. Aí, acha bom, né? Não foi pego, vai de novo. Aí vai 2, 3, 4, 10 vezes. Vai pego, vai lá pra delegacia, a delegacia diz audiência de custódia. Chega lá e diz, cadê? Tem antecedente? Não, tem não. Nunca praticou um crime, o bichinho. Na rua de novo com tornozeleira. Olha se for com tornozeleira, viu? Tornozeleira custa 210 conto pra botar no pé do vagabundo desse. Todo mês a gente paga 210 reais pra ter uma tornozeleira na canela do vagabundo desse. Né? Não é obrigado a pagar nem a tornozeleira que usa. Mas tá aí, tocando terror na vida das pessoas. Cadeia pra eles. É, meu amigo, tá vendo aí como é que a coisa tá feia, né? Olha, gente, preste atenção aqui, as nossas equipes de rua estão cobrindo a chuva em Fortaleza. Vamos conversar agora com o nosso repórter Vitor Lima. O Vitor tá na rua aí. Será que o Vitor agora vai conseguir se comunicar com a gente, hein? Olá, meu amigo Vitor Lima. Onde é que você tá, meu amigo? Conta pra gente como tá a situação na cidade. Márcio, o verdadeiro toró, como diz o cearense. A nossa equipe se encontra aqui na Avenida dos Expedicionários, que fica no bairro Montes. Olha só a situação que está esse trecho, Márcio. Os carros precisam passar na segunda marcha, né, para não dar um problema no motor. A gente vê que as duas vias, elas estão completamente alagadas. Então, poucos motoristas,
eles estão se arriscando a passar por esse trecho. Alguns, inclusive, eles preferem pegar a direita naquele cruzamento com aquela rua, ou mesmo pegar uma contramão ali, ó, qual é o caso daquele motorista que preferiu não se arriscar, tá voltando ali, fez um retorno proibido para não passar por esse trecho. Agora, o que chama a atenção, Márcio, é porque a grande quantidade de lixo, uma verdadeira correnteza de lixo se formou nos dois sentidos. O que acontece? Muitas pessoas, moradores, comerciantes desse trecho aqui, eles colocam lixo no meio-fio. E aí chove, o caminhão do lixo não passou ainda no horário, e aí chove forte em Fortaleza, o que acontece? Esse lixo vem, acaba escorrendo aqui. Lá na frente, próximo àquele cruzamento com aquela rua que dá acesso a mais à região central do Montese, existem várias bocas de lobo. E esse lixo acaba escorrendo para lá, entope, e aí a situação é essa, né? O alagamento se forma, a água não tem para onde escorrer, e aí fica dessa maneira aqui. As pessoas que passam em veículos menores, em bicicletas, em motocicletas, eles diminuem a velocidade justamente para não ter um problema no motor, né? Um problema no veículo, problema de mecânica. As pessoas também que passam aqui de bicicleta, muitos molhados, porque os carros passam em alta velocidade e acabam molhando. E nesse ponto que a gente está, tem uma parada de ônibus. Nesse momento aqui, não existe nenhuma pessoa nessa parada de ônibus. Por quê? Porque as pessoas não passou um coletivo há pouco, a gente viu que o veículo parou, mas ele não desembarcou a pessoa, porque a pessoa viu que não tinha como descer naquele ponto ali, então ela prefere descer daqui a 2, 3 quarteirões, só que muitas vezes o compromisso da pessoa é aqui pertinho. Então ela prefere às vezes não descer aqui para molhar os pés, mas acaba se molhando ao vir caminhar para o local que ela precisa, né, nessa região aqui do bairro Montese. Como a gente acompanhou durante todo o dia, desde 8 horas da manhã, nossa equipe já esteve em vários locais em Fortaleza, a Avenida Raul Barbosa completamente alagada, a Avenida Heráclito Graça também alagada. Estivemos na periferia de Fortaleza também, mostrando a situação, que é ainda pior, Márcio, porque na área nobre de Fortaleza a gente vê que a chuva diminui ali e cerca de 30 minutos depois, no máximo, né, tem toda a parte de drenagem, né, nas avenidas de Fortaleza, então a água acaba escorrendo e aí facilita o fluxo de veículos. Diferentemente da periferia, onde a água ali fica acumulada por horas, às vezes por dias, dependendo da situação, se for uma rua que não possui drenagem de esgoto ou algo do tipo. E a gente mostrou, a gente acompanhou, na verdade, todo esse constrangimento dessas pessoas que acabam morando em área de risco. O que acontece dias de chuva também em Fortaleza? O comércio, né? O comerciante fica parado porque a pessoa, obviamente, evita sair de casa por conta desses pontos de alagamentos. A gente vê aquele condutor ali, ele saindo, muita dificuldade mesmo até de sair por conta da profundidade, né, que se torna um verdadeiro rio aqui na Avenida dos Expedicionários. Não é a primeira vez que a nossa equipe vem para esse ponto aqui, é um local muito conhecido. Inclusive, nesse ano mesmo, a gente acompanhou vídeos de carros boiando aqui nesse trecho, porque o nível da água sobe muito rápido. Como eu falei, o lixo entope esses bueiros por conta, né, da grande demanda de lixo e da coleta ilegal. Olha aqui para não se molhar. Valeu, obrigado, a gente agradece ao motorista. Ele viu o que a gente estava fazendo, ó. Fica uma correnteza, essa água... Aí, meu amigo, nosso repórter Vitor Lima, a chuva vai, a chuva aumenta e toma trovão e o dilúvio. E aí é a hora que a gente estabelece a comunicação. Mas deu pra gente ver aí bem na comunicação do Vitor Lima, não é? Que a cidade está nesse estado. Você que está em casa agora acompanhando a Cidade 90, se puder ficar em casa, meu amigo, fique, deixe a água escoar um pouco mais, não é? Que você vê a cidade, tá com muito lixo. Esse lixo ele desce pro bueiro, tapa o bueiro ali e aí já viu o caos, né? Esse lugar que o Vitor Lima não é o que tá pior, não. Se você tiver imagens aí do seu bairro, imagens da chuva, dos alagamentos, você manda aí no nosso WhatsApp, ó. Pega a câmera do teu celular, filma aí, manda no nosso Zap, que nós vamos mostrar como é que ficou a cidade no dia de hoje, 14 de março, hein? Você manda aí pro 98188-8811, porque hoje, meu amigo, São Pedro mandou chuva. Ah, foi muita chuva. E se você puder ficar em casa agora, nesse momento, fique, porque a cidade tá quase que parada, hein? Com essa quantidade de água que caiu aí. Engarrafamentos enormes, né? Se precisar sair, saia com muito cuidado para você não ficar aí no meio, né? Antigamente, a água invadiu o carburador, o distribuidor. Agora é tudo eletrônico, cuidado.
Vamos lá, gente, vamos aqui dar uma pausa nas notícias, porque meu amigo Evaldo Costa tem um recado pra você. Você mulher, não é isso, Evaldo? Rapaz, você que tá grávida aí, já quer saber o sexo aí do seu bebê logo no começo da gestação, então venha fazer o seu exame no único laboratório do estado com área técnica especializada em sexagem fetal. E o menor prazo para resultados, temos esse exame em até 12 horas, isso mesmo, o resultado é até 12 horas. Até 12 horas, você ouviu bem, né? Bom, aqui sua dúvida acaba. E atenção, estamos lançando a campanha Biovida em Casa. Como é que é isso? Coleta gratuita aí na sua casa. Exames de sexagem fetal de 24 horas. Fique no conforto aí da sua casa e também você pode nos chamar, tá? Apenas para exames de 24 horas, ok? Então, procura Biovida DNA. Tá aí. Eu fiquei um pouquinho preocupado porque eu vi a Ellie ali olhando muito atenta para esse recado do Evaldo. Mas eu acho que tá tudo ok. Vamos pra frente. Olha, gente, nós vamos agora para um rápido intervalo e no próximo bloco você vai ver. Boliviana é presa em Fortaleza com 6 quilos de cocaína pura. A gente volta já já mostrando outro dia pra você, hein? Não sai daí, eu volto já já. Estamos de volta aqui no Cidade 190 e neste momento cai um dilúvio aqui nessa cidade, nesse estado do Ceará. É isso aí, gente. Vamos aqui nesse clima, estamos aqui ao vivo até 1h45, já 12h40, tá? Olha, uma boliviana, 29 anos, foi presa aqui em Fortaleza, 6 quilos de cocaína. A Polícia Civil classificou a droga como do mais alto grau de pureza. A mulher foi capturada no bairro Parangaba. Amanda Abdala tem os detalhes, vamos lá. As imagens mostram o momento em que Maria Fernanda Aguilera Salvador, uma boliviana, é abordada por policiais militares do 6º Batalhão. A suspeita está com aproximadamente 7 quilos de cocaína presa ao corpo. Ela foi descoberta após ser conduzida por um motorista por aplicativo que percebeu que estava sendo perseguido por outro veículo. Tudo indica que esta mulher seria arrebatada por criminosos que estavam no outro carro. A droga seria levada
e a pessoa que estava conduzindo as drogas seria morta. Mas tudo isso foi impedido por policiais militares que rapidamente chegaram até o local indicado, onde estava o motorista bastante assustado quando percebeu que estava sendo seguido. Positivo. Nosso policiamento dessa madrugada, né, logramos isso na interceptação dessa boliviana, né, e o que chegou para o nosso policiamento no teatro de operações foi que essa boliviana tinha desembarcado, né, no aeroporto de Fortaleza e que seria alvo aí de uma interceptação, né, um veículo teria já estado ali no encalço dela, nesse desembarque, para tomar aí, possivelmente esse material ilícito, e nós conseguimos interceptar esse veículo que ela estava na altura aqui da Godofredo Maciel, e na entrevista preliminar nós conseguimos perceber algumas distorções nas suas respostas, né, juntamente com os terceiros que ali se encontravam ali com ela, e numa busca mais minuciosa por essa fundada suspeita que foi gerada, né, a gente conseguiu fazer essa apreensão de quase 7 quilos de cocaína, né? Há indícios, informações de que essa quantidade de cocaína seria levada para o bairro Pan-Americano. Positivo, a gente vem levantando e confirmando esse dado, né? Que essa quantidade de entorpecente teria destino para um bairro nosso aqui da S5, né? E estava envolto ali da cintura da autuada, né? E a gente vem colhendo mais informações juntamente com nosso apoio da Polícia Judiciária para que a gente possa confirmar a quem realmente estava esperando aí esse material. E se possivelmente existe uma cadeia aí de ramificação para outros bairros aqui da nossa IS e também da região limítrofe aqui da Grande Fortaleza. Tem uma noção de quanto foi esse prejuízo para o tráfico? A gente sabe que esse prejuízo é muito robusto, né? Quase aí uma cifra de quase 10 quilos de cocaína, que gera um prejuízo significativo, né? E os envolvidos, né, nessa cadeia e os líderes dessa organização criminosa, que a gente sabe que precisa-se de um organograma para que se possa chegar e receber esse material vindo de fora, né, vindo de outro país. Então já chegar aqui muito bem organizado, com uma pessoa certa para receber, uma destinação também certa para que esse material possa, ao desembarcar aqui, já ser repassado, né, por várias pessoas até chegar na destinação final. Então a gente, pela nossa experiência, sabe do prejuízo expressivo, né, que foi dado nessa madrugada com relação a essa prisão em flagrante, né? Amanda Abdala para o Cidade 90. Aí, parabéns, né? Se veio de voo nacional, já estão monitorando a rota, já estão olhando como é que vem, né? Aí, mas pode ter vindo de ônibus, né? Tava com essa droga no corpo, essa droga com alto poder de pureza aí tem um valor, né? Ela sai ali da Bolívia valendo $2.000. Se chegar lá na Europa, chega a 30 a 40 mil euros o quilo. Você vê como é a coisa, né? E aí, ó, recado pra você que é usuário, viu? Recado pra você que é usuário. Quem alimenta essa barbárie todinha aí, essa matança, é o consumidor, viu? Eles só se arriscam, eles matam todo mundo pra fazer a droga chegar em você, pra você, ó, cheirar e ficar brincando no final de semana. É verdade ou é mentira o que eu tô falando? É ou não é? Sim ou não? Tem gente charlando, brincando com a droga e a matança tá aí. E são as mesmas pessoas que reclamam da violência urbana toda. Ó, eu não sou um imbecil de não saber como é que as coisas funcionam, não. Tá bom? Então, você, usuário, você é responsável também por essa barbárie que tá aí. Se engane, não. Olha, gente, no bairro Damas, um bandido armado atacou 3 jovens, né, que estavam conversando na rua. Ele tomou os pertences das vítimas e se mandou de moto em alta velocidade. Mara Rodrigues vai contar os detalhes desse caso pra gente aqui, ó, na tela.
Aqui na rua Dondon Feitosa, no bairro Damas, em Fortaleza, o silêncio e a tranquilidade rotineiras dão lugar aos gritos dos moradores durante os assaltos. Prova disso que eu estou falando foi uma ação criminosa que aconteceu em plena luz do dia. 3 rapazes, eles estavam na calçada, gente, quando de repente um criminoso que estava em uma motocicleta, ele se aproximou já apontando uma arma de fogo. Olha só o que ele fez contra essas 3 vítimas. Simplesmente anunciou o assalto e as vítimas não tiveram outra opção a não ser entregar os pertences. Foi tudo muito rápido, durou menos de 15 segundos. Ele rapidamente fugiu na motocicleta. Estava com uma mochila e também com um capacete. Estava até bem vestido no momento em que passou aqui apontando a arma para as vítimas. Tudo foi flagrado por uma câmera de segurança. Aqui na rua Dondon Feitosa, eu tentei conversar com alguns moradores, mas olha só como essa rua é deserta. Os poucos moradores que chegaram a conversar com a nossa equipe disseram o seguinte: não queremos gravar entrevista, mas toda vez que alguém vê algum indivíduo, ou até mesmo uma dupla, em uma motocicleta, o medo toma conta. As pessoas simplesmente ficam paralisadas e evitam até mesmo sair de casa. Nós estamos mostrando novamente essa ação audaciosa que aconteceu em plena luz do dia. Infelizmente, esses 3 rapazes, eles foram alvos desses criminosos, como mostram as imagens das câmeras de segurança. Ele que foi audacioso, ele foi astucioso, olha aí. Ele agiu, gente, sozinho, estava sozinho na motocicleta, não se sabe se essa motocicleta ela tem registro de roubo, aponta a arma para os rapazes que estavam na calçada, gente, e ele conseguiu levar os pertences, pelo menos de uma das vítimas. Um dos rapazes, ele chega até a levantar a camisa para mostrar que de fato não tem nada, a população já está cansada, evita sair com os pertences, com aparelhos celulares, com carteiras, com bens de valor, porque não aguentam mais toda essa situação aqui dos assaltos na rua Dondon Feitosa, no bairro Damas, em Fortaleza. Essa reportagem ela serve até mesmo de alerta para você morador e para você motorista que passam sempre aqui pela rua. Os assaltos, eles estão acontecendo a qualquer hora do dia. A qualquer hora do dia, os criminosos estão agindo e os moradores aqui do bairro Damas já não sabem mais o que fazer. Pediram só o seguinte: exibam essas matérias, coloquem no ar essas matérias, essas imagens, na verdade, para que, caso esse criminoso seja reconhecido pelo jeito, até mesmo pela roupa, a motocicleta, para que as pessoas entrem em contato com a polícia, para que ele seja denunciado e colocado atrás das grades. Mara Rodrigues, para o Cidade 90. Olha, na Aldeota, um homem foi preso no momento em que furtava fios. E dentro da mochila dele, os policiais encontraram objetos frutos dos delitos. Veja aqui com Victor Lima, da imagem. Infelizmente, se tornou rotina as nossas equipes de reportagem noticiar furtos de fios na capital. E no último final de semana, mais uma ação criminosa desse tipo foi registrada. Dessa vez, na área nobre da capital, bairro Aldeota, Praça Portugal, coração de Fortaleza. Nessas imagens que vocês vão observar agora, mostram o momento em que um homem está sentado próximo a um poste e ele fica ali observando a movimentação e, sem levantar nenhuma suspeita, ele passa a puxar os fios que estão na parte subterrânea dessa região. Foi por meio das câmeras no vídeo que esse homem ele foi flagrado fazendo esse ato criminoso. O mesmo foi conduzido, então, ao 2º Distrito Policial, que fica no bairro Aldeota, responsável por aquela área. E ele, chegando lá, confessou realmente que estava tentando praticar esse crime, o furto de fios. A gente mostra
momento da abordagem dos policiais, uma abordagem realizada pelos homens da 1ª Companhia do 8º Batalhão. Durante essa abordagem, foi verificado dentro da mochila desse suspeito que uma bolsa continha uma chave de fenda e outros produtos ilícitos que supostamente foram frutos de outras ações criminosas praticadas por esse indivíduo. Ele, então, como eu falei, foi conduzido até o 2º distrito e lá foi levado até a delegacia de capturas, onde posteriormente será ouvido em uma audiência de custódia. Fica então esse registro de mais uma ação criminosa e, por acaso, se você vê alguém praticando esse tipo de ação ou tentando praticar esse tipo de ação, você pode ligar para esse número que aparece na sua tela, que as denúncias serão ouvidas e em seguida repassadas para uma equipe da Polícia Militar mais próxima do local da ocorrência. Victor Lima para o Cidade 190. Aí falei antes aqui no programa que eu acho que os crimes que mais cometem aí é roubo de celular e de moto, né? Acho que o de fio também já tá no meio dessa batalha aí, viu? Os caras roubam fio em todo canto. Se estão roubando, gente, olha, tem receptador na ponta. Não estão roubando o fio para não fazer nada, não. Estão roubando o fio para vender. E tem gente comprando. Por isso que o foco da polícia tem que ser sempre... Já quebrou um receptador grande aqui na região metropolitana, uma época dessa. Mas tem mais gente, viu? Vamos para cima. Parabéns à polícia. Tem que quebrar também esses aí no varejo, não é? Porque esse se espalha por toda a cidade. As câmeras de vigilância e de monitoramento pode ajudar muito a polícia. E você, cidadão, se presenciar uma ação dessa de flagrância, liga pro 90, pega o seu celular ali na hora, liga, ó, na rua tal, em tal canto, estão roubando fiação. Que as viaturas da área vão no local e prendem esses caras em flagrantes. Tem que ser uma ação conjunta de todos nós, ok? Olha, gente, na BR-222, um carro pegou fogo após bater em um outro veículo, hein? Esse caso aconteceu em Forquilha. E quem traz mais informações desse acidente é o nosso repórter Jonas Deison aqui, ó, na tela. O veículo modelo Siena ficou em chamas após se envolver uma colisão com uma caminhonete na BR-222, na zona rural da cidade de Forquilha. O acidente ocorreu no início da tarde desta segunda-feira, nas imediações da localidade de Cacimbinha, onde há com frequência diversos acidentes de trânsito. De acordo com informações, os veículos trafegavam no sentido oposto quando ocorreu a colisão. O condutor do Siena, identificado como Francisco Crisanto Alves Cândido, de 33 anos, sofreu trauma abdominal e foi socorrido pela equipe do Serviço Móvel de Atendimento e Urgência para o Hospital Santa Casa de Sobral. O motorista da Hilux, identificado como Marcos, não sofreu ferimentos considerados graves. O Corpo de Bombeiros da cidade de Sobral conteve as chamas no veículo, que ficou totalmente destruído. E a Polícia Rodoviária Federal controlou o trânsito até a retirada dos veículos. Jonas Deison para o Cidade 190. Olha, a polícia fazia diligência ali na região da Praia do Futuro, à procura de uma casa, e essa casa estaria sendo usada para esconderijo de bandidos e armas. 2 jovens foram abordados, e esses já conhecidos dos policiais. Não deu outra. Eles tiveram que levar os policiais até o local e lá foram apreendidos revólveres, munições e ainda droga. Reportagem Rafaela Duarte, me dá imagens. 2 criminosos foram capturados em uma ação realizada pelo Batalhão de Operações Policiais Especiais, o BOP, e também pelo COTAM, o Comando Tático Motorizado da Polícia Militar do Estado do Ceará. A operação, em conjunto realizada por policiais militares, aconteceu no bairro Praia do Futuro, em Fortaleza. Um adolescente apreendido e um maior de idade, com 18 anos, foi preso pela polícia. Sobre esta ocorrência, nós vamos conversar com o Tenente Souza, que é do BOP, que vai repassar melhor todos os detalhes para a gente. Tenente, primeiro de tudo, vale deixar bem claro que o batalhão de vocês, junto com o COTAM também, vocês realizam também prisões e apreensões, como o caso que aconteceu aqui na região da Praia do Futuro, em Fortaleza, e foi devido a uma ocorrência que foi repassada por parte da população, que é importante também deixar claro essas denúncias que são repassadas para vocês. Perfeitamente. Recebemos a informação
pela própria comunidade que estava tendo briga de facção criminosa. E as nossas equipes do BOP, juntamente com a do COTAN, se deslocaram até o local e, de pronto, as equipes avistaram 2 indivíduos correndo, né, e desembarcaram da viatura e fizeram a incursão na favela. E foi apreendido um menor com um revólver calibre 38 e com a quantia aproximada de 130 trouxinhas de maconha. O material que vocês acompanham agora nas imagens foi todo o material que foi apreendido pelos policiais do BOP, junto com a equipe também do COTAN, da Polícia Militar do Estado do Ceará. Um adolescente de 15 anos de idade é apreendido, como eu havia dito, o próprio tenente também deixou claro. O maior, com 18 anos, Arthur Cauã Correia Alves, que foi capturado também no momento desta abordagem, além do revólver, além de maconha também, um material que foi apreendido, ocorrência que foi conduzida pela equipe da Polícia Militar, pelas equipes da Polícia Militar do Estado do Ceará, até a Delegacia da Criança e do Adolescente, no bairro São Gerardo, em Fortaleza, que no caso é a DCA. Mais uma vez deixando claro um trabalho que foi realizado em conjunto pelos policiais do BOP, pelos agentes também aqui do COTAN. Tudo aconteceu na Praia do Futuro, finalizando na DCA, que é a Delegacia Especializada. E mais uma vez, qualquer denúncia, se você mora perto de alguma comunidade ou em comunidade, a gente sabe que há aquele medo de represálias, dos moradores em passarem qualquer tipo de informação. Há também comerciantes que acabam sendo reféns dentro de suas próprias casas, dentro de seu comércio também. Você pode denunciar, você pode fazer parte também desse trabalho que é realizado diariamente pela Polícia Militar aqui em nosso estado, denunciando de forma anônima. O sigilo realmente é garantido e é importante para que a polícia também continue trazendo essa sensação de segurança, tentando combater o crime organizado, como o caso que aconteceu aqui no bairro Praia do Futuro, em Fortaleza. Rafaela Duarte, para o Cidade 190. Meu amigo, a polícia tem trabalhado muito, mas ainda estamos longe de alcançar aí, não é, um estágio de pacificação social. A guerra está aí. Olha, gente, agora nós vamos para um rápido intervalo e no próximo bloco você vai ver. Chuva forte desde a madrugada deixa pontos de alagamento na capital. Não sai daí que eu volto já já te mostrando tudinho. Sejam bem-vindos à família Hipermeno. É isso aí, Bela. Você que tá em casa vive sofrendo com as mãos, não consegue nem fechar direito, e os pés inchados, dormentes, o joelho não consegue nem dobrar, pelo amor de Deus. Você que tá em casa tem artrite, artrose, vive com dores, tem uma solução. A solução é Hipermeno. Os pés vivem latejando, parece que está levando umas agulhadas. Me diz uma coisa, como é que está o colesterol? O colesterol vive lá em cima? Você sabia que o colesterol alto é o acúmulo de gordura que tem nas veias e nas artérias? Isso impede o fluxo sanguíneo. E com o Hipermeno, o sangue vai voltar a fluir melhor. Você vai dar adeus a esses formigamentos nas mãos, essas dormências nas pernas. E outra, tem produto para a família toda, não é, Bela? Sim, tem pro vovô. Tem pra vovó. Tem pro titio. Tem pra titia. Tem pra mamãe. E tem pro papai. Ligue agora e peça o seu. 0800 270 1111. Bem-vindo a México. Gracias. Hoje, 15 para as 11 da noite. Há uma guerra. Olha, estamos de volta. Na manhã de hoje, quem precisou passar ali pela Avenida Raul Barbosa teve que enfrentar, além do congestionamento, muita água, tá? Victor Lima esteve por lá e vai mostrar pra gente. Vamos lá. A gente sabe que neste momento, em vários cantos aqui da nossa capital, alagamentos e mais alagamentos, né? Inclusive, nós estamos recebendo aqui, gente, vídeos de todas as partes aqui da capital. Bairros, inclusive casas que estão alagadas. Inclusive, você pode mandar aí seu vídeo. Onde tiver aí algum problema de alagamento, você pode mandar aí na sua comunidade para registrar aqui no Cidade 90, para a gente mostrar aqui a situação que essa comunidade tem vivido aí quando chove, né?
Em muitos cantos aí que há tempos que o povo pede melhorias e essa melhoria nunca chega. Aí quando a água vem, fica desse jeito, tá? Daqui a pouquinho a gente vai trazer essa matéria aí do Victor Lima, aqui na Raul Barbosa, porque agora vamos mostrar aqui os assaltos na região do bairro São João do Tauape, que tem se tornado cada vez mais frequentes. 2 irmãos foram abordados por um casal. O casal se passava por entregadores de aplicativos. Tiveram os pertences levados. Manuela Braga vai contar pra gente. Vamos lá. A imagem do circuito de segurança mostra 2 rapazes consertando uma motocicleta. Vocês viram que agora há pouco uma outra moto passou por eles. Pois bem, preste atenção. Nesse momento, essa mesma moto que havia acabado de passar, ela vai retornar. São 2 pessoas que estão na motocicleta. Um casal. A mulher está com uma bolsa de entregadora nas costas. Eles anunciam o assalto. Uma das vítimas sai correndo e a outra acabou ficando. O que ficou foi obrigado a entregar o aparelho telefônico, já que estava sob ameaça de uma arma. A imagem, a gente vê que a luz do veículo que está no sentido contrário acaba dificultando aí a identificação e até mesmo, né, pegar a placa da motocicleta que estão os 2 assaltantes. Mas é nítido ver aí o desespero, né, de um dos rapazes que acabou saindo correndo. Esse fato aconteceu aqui na rua Tibúcio Frota, cruzamento com a rua Joaquim Nabuco. Nós estamos no bairro São João do Tauape. Exatamente nesse ponto onde o fato aconteceu aqui, a gente ainda consegue encontrar a motocicleta que estava sendo consertada pelos 2 rapazes. A moto estava exatamente nesse ponto. A informação que nós temos é que os 2 assaltantes, o casal, na verdade, de assaltantes, saiu dessa rua lateral aqui, que a gente vai mostrar para vocês agora. Eles saíram por essa rua, viram aqui que os 2 rapazes estavam ajeitando a moto, mas seguiram até o final da rua. Lá na frente, fizeram um retorno e desse retorno anunciaram o assalto. E aí, conversando com as pessoas que moram aqui na região, elas dizem que vários assaltos têm acontecido nessa região do bairro São João do Tauape e que nesse trecho, ó, o movimento ele é nenhum. Agora já são 11 horas da noite, pouco mais das 11 horas da noite, e o movimento é praticamente nenhum. A gente só vê algumas luzes de residências acesas, mas aqui a gente não vê ninguém trafegando, poucos carros passando. E esse assalto aconteceu por volta das 7 horas da noite. E segundo as pessoas com quem nós conversamos, o movimento era exatamente o mesmo. Nesse caso, aqui do bairro São João do Tauape, um casal estava se passando por entregadores quando abordaram as 2 pessoas que estavam consertando a moto. Manuela Braga para o Cidade 90. Não levaram a moto porque estavam consertando a moto, viu? Tava ali de bobeira, achavam que ia levar a moto, levar tudo, né? E aí é desse jeito, né? Disfarçados de entregadores. Tem uma grande massa de pessoas trabalhando com esse tipo de trabalho, né? De transporte por aplicativo. E os caras se disfarçam no meio, vestem camisa, pegam as bags, assaltam muitas vezes essas pessoas e saem por aí com as bags, né? Praticando toda sorte de crime. É impressionante, não é? Difícil combater esse tipo de crime. É um problema social muito sério, mas a gente precisa combater. Não tem outro jeito, né? Ninguém aguenta mais. A sociedade está extremamente sofrida, né, com tantos atos de violência. Olha, gente, na manhã de hoje, quem precisou passar pela Avenida Raul Barbosa, teve que enfrentar, além do congestionamento, o quê? Meu amigo, muita água. Vamos falar agora com o nosso querido amigo Victor Lima, né, que esteve por lá e vai mostrar pra gente a situação. Como é que tá a situação, Victor? Entra ano e sai ano e a situação da Avenida Raul Barbosa, no bairro São João do Tauape, se repete. Olha só, o verdadeiro rio que se formou durante a forte chuva que caiu, que vem caindo desde a madrugada dessa terça-feira e o início também da manhã. A gente vê que tem uma boca de lobo aqui nesse ponto. Mas mesmo assim, a água escorrendo
não é o suficiente para aguentar e suportar toda a carga de água que existe nesse ponto. A gente vê que é um local de descida, então a água dessa região aqui acaba vindo para cá. E aí, como não tem esse escoamento correto, a água acaba ficando poçada e aí os motoristas possuem apenas uma faixa de trânsito para poder trafegar na maior tranquilidade. Os outros motoristas, eles se arriscam na faixa do meio e também na faixa da direita. A gente vê que veículos pequenos, eles se arriscam em meio a essa água. Motociclistas também, vários que não possuem capas, acabam se molhando, inclusive entregadores e também motoristas de aplicativos, eles acabam se arriscando em meio a essa água. A gente vai caminhando aqui com muito cuidado, porque olha o que é a situação. Se consegue aqui, viu, Ricardo? Aqui é uma boca de lobo, ó. Toda a carga de água, ela está sendo escorrida para esse lado aqui, ó. Só que o que acontece? Pode passar um pedestre, pode passar um ciclista, não percebe a profundidade desse buraco e aí acidentes podem acontecer. Olha só a situação de quem precisa pegar coletivo. Vem aqui, tem uma parada de ônibus, o motorista ele precisa vir para essa faixa da direita para a pessoa ter acesso, o passageiro, e aí não tem como a pessoa não entrar no coletivo e não se molhar. É uma situação realmente calamitosa. Vou conversar aqui com os motociclistas que estão parados aqui. Meus amigos, situação aí entrando e saindo se repete, né? Cara, tem que se refugiar um pouquinho aqui, senão a gente corre o risco de ficar no prego aí, né, bicho? É muita água, como você falou, né? Você tá no veículo menor, uma motocicleta, pegar um pouquinho mais de água pode ter um prejuízo. Claro. É bom evitar, né? E aqui eu falo conversar com outro. E a situação não é só na Raul Barbosa, não. Vocês que andam Fortaleza todinha em motocicleta, vê alagamento em todo canto, né? Todo canto, na Heráclito Graça, em todos os bairros. Passando, todo inverno é a mesma coisa, não muda nada. Quem quer ter acesso a essa calçada, olha só a situação que a nossa equipe vem passando aqui, ó. Pé na água, a gente está usando botas, mas ó, olha aqui, Ricardo, me filma aqui, ó. Que a situação é essa, né? O trabalhador que deseja ter acesso à parada de ônibus que fica ali na passarela, ele precisa colocar literalmente o pé na água, né? Porque, ó, a gente tá com a bota, a gente não molhou nossos pés, mas é inevitável a pessoa não se molhar. E aí o risco de doenças, o cheiro aqui também é um cheiro muito forte, a gente vê que é um cheiro realmente até de urina, de ratos, aquele cheiro bem forte aqui. Enfim, uma situação realmente preocupante em que a nossa cidade vive em dias de chuva. Victor Lima para o Cidade 190. É preciso ter muita paciência neste momento no trânsito, principalmente, né? Quem for sair para alguma atividade e quem puder, que fique em casa, porque a situação realmente está muito caótica nesse presente momento em vários trechos aqui da capital. Não só por conta dos alagamentos, né? Mas aí os carros diminuem a velocidade e aí causando vários engarrafamentos em vários pontos. Então é importante que você tome todo cuidado. E se você for tomar um banhozinho de chuva, né? Que tem muita gente que gosta de tomar um banho de chuva, cuidado com a leptospirose, cuidado com essa doença aí que vem da urina do rato, tá? Toma muito cuidado mesmo. O pessoal fazendo sinal aí de negativo por conta mesmo dos alagamentos, né, que se formam, né? A cidade não está preparada, não tem para onde essa água escoar, além do mais, bueiros entupidos, causando esse transtorno aqui dentro dessa cidade. Quem tiver, que acione aí o carro anfíbio, né? Porque a situação tá séria, tá ok? E se o seu carro for mais baixo, não vá querer fazer aí uma aventura dessa, porque de repente seu carro pode ficar no prego e aí pode complicar mais ainda, né? Os mecânicos é quem agradecem isso aí, tá? Vamos lá. Olha, gente, teve mais furto de moto aqui em Fortaleza. Agora foi na Barra do Ceará. Os criminosos aproveitaram a movimentação de uma feira para realizar o crime. Os moradores relatam que os furtos de veículos têm acontecido quase que diariamente nessa região aqui, olha. Amanda Vidala, me dá a imagem. Foi através desta câmera de segurança que a ação criminosa, o furto de uma motocicleta, foi registrada na rua Chico Xavier. A moto, como mostra o vídeo, estava estacionada perto de outras motos, entre dois veículos, uma Kombi e um carro. No momento, havia uma intensa movimentação devido à feira do local. Então as pessoas estavam distraídas muito em busca de fazer compras. Foi esse momento que o criminoso aproveitou para realizar o furto. Um dos criminosos, que é o responsável por destravar o veículo, se aproxima da moto.
Observe que ele demora um certo tempo, disfarça várias vezes com as pessoas transitando pela via. Ele até chega a se passar pelo dono da motocicleta. Depois de disfarçar bastante, ele consegue destravar a moto após alguns minutos e sai do local. Alguns segundos passam e outro homem se aproxima da motocicleta. Observe que ao lado dele também está um casal, que não tem nada a ver com a história e até pensa que o homem que está se aproximando da motocicleta se trata do dono. O homem sobe na moto, pega o capacete, liga o veículo e foge do local. Ultimamente, os assaltos, os furtos de motocicletas têm acontecido desta forma. 2 pessoas são responsáveis pelo furto. O primeiro vai até o alvo, até o veículo, consegue destravar a motocicleta, destravar o carro. Logo depois ele sai. Em seguida, vem o responsável por levar o veículo, que já encontra tudo praticamente pronto. Só basta ligar o veículo e fugir do local. E essa ação criminosa já aconteceu com outras pessoas da mesma forma. 2 homens envolvidos, um com o papel de destravar o veículo e outro com o papel de levar a motocicleta ou o carro. Os moradores, principalmente as pessoas que trabalham na feira, que costumam frequentar o local durante o sábado, que tem uma intensa movimentação aqui na rua Chico Xavier, falaram que infelizmente isso tem acontecido constantemente. Várias pessoas já foram à delegacia, fizeram um boletim de ocorrência, até mesmo o dono desta moto, que depende do veículo para trabalhar. Ele tem a esperança do quanto antes conseguir recuperar o veículo para que ele possa retomar a rotina dele e também para que esses criminosos que vêm agindo neste local, principalmente nesta via, sejam presos e respondam pelos crimes cometidos, porque tudo indica que não é a primeira vez que esta dupla que aparece no vídeo tenha realizado um furto desse mesmo jeito aqui no bairro. Amanda Abdala para o Cidade 190. A gente sabe que tá caindo um dilúvio aí, né? Mas vamos dar uma pausa aqui nas notícias, na chuva de notícias, porque nós vamos agora trazer uma chuva de alôs para você aí com Márcio Lopes e Ellen Praia Salles. Muito boa tarde a todos. Hoje eu ativei, tem uma função assim, incrível no meu carro, sabe? Que hoje eu tive que, não é turbo nem 4x4. É o modo anfíbio. Modo anfíbio, Foi o jeito que eu consegui chegar hoje aqui na emissora, né, do Grupo Cidade de Comunicação. Não foi nada fácil, veio nadando, mas deu certo, né? O Eu só sei que esse tempo tá bom pra fazer. Menino, vamos. Eu vi dentro da caixa d'água, remando. Na caixa d'água. Esvaziei a caixa d'água e vi dentro. E os isoporzinhos também dá certo, né? É água de matar sapo afogado, viu? Pegar a água todinha de Veneza, vai né? aparecer tanto dos canais de meme de Veneza. hoje pra amanhã. Ixi, é mesmo, é mesmo. Espera aí pra ver. É mesmo. Vamos mandar um abraço, cadê? Vamos mandar, cadê a foto? aqui? Não tem foto não, filho, de vocês, eu não Tem entendi não? Não me esperaram dessa vez. Esperaram. Chega agora. Eu não cheguei, faz tempo que eu cheguei, vocês são falador, viu? Mentira. Márcio Lopes. Eu não menti, eu não Mentira, bota aquela vozinha. Mentira. Mentira. Um beijo pra Maria Francisca, Eduardo Loyola, Gleice Coutinho, muita chuva aqui no Quitino Cunha. Verdade, minha amiga. Maria Francisca, Alessandra Calasso lá do Montese. Eita, que chuva. Edinalda, beijo. Nazilda Tabosa tava comigo lá na 89 FM. A música tem até agora essa versão. Beijo pra Josefá, a netinha dos teclados, mandando um beijo também pro Yuri Erialdo, filho, e a Malena. Eldami, Maia Lorena, calor. Beijo, Maia Lorena, aqui nos nossos estúdios também. Dedé Ribeiro, do Jardim das Oliveiras. Eduardo Loyola mais uma vez. Serjão, nosso amigo lá do Vicente Pinzon. Muita chuva, muita chuva. Bahia Portela, boa tarde, seus lindos. Direto do José Walter. É isso. Samara Lima, beijo também para Ocara, município de Ocara. Edna Silva de Aquiraz. Rejane Salles, olha a chuva, Chocolatinho. Vai derreter, hein, Chocolatinho? Não, só no sol. Só no sol. Fica é duro. No chocolate. Menino! No chocolate. No frio. Mas se tu bota o chocolate na geladeira, né, Márcio? Fica bem.
É verdade. Meu Deus do céu. Só assim, na geladeira. Mila Pois é. Lopes. E é bom nesse frizinho, viu? Beijo. Cadê a Ellen? Foi abduzida, sumiu na chuva, tô aqui, minha gente. Chegou agora. Desceu na enxurrada. Foi na enxurrada, fui arrastada. Beijo pra Gabriela, pra Ana Santana, pra Maria Cristiane Zé Euclides. Que mais? Antônio Gilvan, Ivone Freitas, um beijo. Epifânio Barros, da Vila Manuel Sátiro. Maria Íria. Que mais? Lu Guerreira, beijo pra você. Cadê a Ellen, meninos? Eles são assim, eles são egoístas, não deixa aparecer não. Mas a minha estrela ainda vai brilhar, viu? Eu ainda vou chegar lá. Beijo, Helena Martins, Joana Pereira, boa tarde. JB Fontinelli. Nosso querido amigo do Parque Santana, Oliveira Lima Jonathan, Ellen, Evaldo e Márcio, não percam um programa. Obrigada, Claudinha. Bom demais, beijo. Mamal da mídia, nosso querido, beijo pra você. Silva Adri Souza, lá de Mondubim. Cadê a Ellen? Tô aqui, CM Variedades. Deu certo, deu tempo, Armaria. Beleza. Abraço pra nossa amiga Fran, tá lá no Parque São Vicente. Obrigado, amiga. Obrigado aí, grande abraço pra você. Eu tinha que mandar um beijo pra uma pessoa. Vixe, esqueceu. Não. Peraí, eu vou lembrar. Esqueceu de novo. Não, já eu lembro. YouTube. GC+, você acessa por quê? Por esse QR Code, viu? Jaqueline Totti, Ellen, cuidado com olha a chuva, cuidado com os cabelos. Meu cabelo natural, menina. Não, meu cabelo natural. Edu, beijo pra você, tempo bom pra namorar. Edu, só 10 horas da noite, pelo amor de Deus, vai trabalhar. 10 horas. Meu filho, tem que trabalhar. 10 horas tá no 10º som. Cência Pimenta, beijo também. Paulo Roberto, Bolis Macaraú, Tio do Ramen, Ellen, você é perfeita pra mim. Oi, como é gaiato? Ladrão. Ladrão. Anastácia, beijo também. Anastácia, Sargento Marcos Lima, Cência Pimenta, calma, produção. Beijo pro Baca, Ellen Salles, cuida. Salete Silva, Ellen de vermelho, a cor da paixão, estou apaixonada pela vida, viu? Cleiton Silva, também, beijo pra você. Quem mais? Ângela Maria, boa tarde. Odilardo, Glauciana Tavares, boa tarde, turma, obrigado pela participação. Lembrando que é muito fácil, através do nosso QR Code, bota aqui, Márcio Lopes. Aqui, ó, bem pertinho. Você vai direto pro nosso portal gcmais.com.br. É isso aí, A pessoa que eu tinha que mandar um beijo, eu esqueci. Eu vou chamar lembrar e amanhã eu mando, viu? Como nosso amigo Márcio falou, né? Vão aparecer muitos memes, mas também muitos buracos. Tá bom? Vamos lá. Olha, gente, mais um motorista por aplicativo foi assaltado aqui na capital. Desta vez, bairro Jockey Club. A ação aconteceu quando ele estava deixando uma passageira e parou para tomar uma água. Amanda Bidala tem os detalhes, vamos lá. O roubo da motocicleta foi registrado na esquina da rua Ernesto Pedro dos Santos, próximo à rua Monsenhor Hipólito Brasil, aqui no bairro Jockey Club. A vítima, um motorista por aplicativo, havia vindo até este endereço deixar uma passageira. Foi só o momento em que a passageira desceu do veículo e que o motorista parou para beber uma água que ele foi surpreendido por 2 homens que chegaram em outra motocicleta. Um deles estava armado, como mostra o vídeo. Bastante agressivo, pediu a chave da motocicleta e outros pertences do motorista. Rapidamente, o motorista, também bastante assustado e com medo da ação criminosa que aconteceu em plena luz do dia, colaborou com os ladrões, que logo depois fugiram do local. Aqui no bairro Jockey Club, especificamente neste cruzamento onde aconteceu o roubo, conversamos com vários moradores. E os moradores até chegaram a brincar. Aqui os ladrões têm que andar com crachá para identificar quem é quem, porque senão eles se assaltam. Isso devido aos roubos que acontecem constantemente neste trecho. Este motorista por aplicativo, ele através de um áudio disse que nunca costuma parar para beber água, principalmente quando é um lugar que não tem muita movimentação. Mas ele se sentiu um pouco seguro porque no momento em que aconteceu o assalto, a rua estava bastante movimentada, como agora. Vários veículos passando, moradores, tem alguns comércios, outros salões de beleza, enfim, tem uma certa movimentação durante o dia. Então o motorista, se sentindo seguro, ele decidiu parar para beber água.
Mas, infelizmente, os criminosos já estavam observando a movimentação do local, como eles fazem constantemente, e aproveitaram para fazer mais uma vítima. A motocicleta foi roubada, o motorista até hoje não conseguiu recuperar o veículo, vem enfrentando muitos problemas, inclusive prejuízos, porque ele depende da moto para sustentar a família. Foi então que, sabendo que outras pessoas também tinham passado o mesmo nesta via, que também foram vítimas de assalto, ele decidiu divulgar as imagens. Homens que geralmente chegam em uma motocicleta e quase sempre são armados e são muito agressivos. Além de levarem os pertences do cidadão, eles também fazem várias ameaças, demonstrando que não tem nada a perder. Esse medo, essa insegurança tem deixado as pessoas que trabalham e que moram no local bastante assustadas e clamando por segurança a cada dia que passa. Amanda Abdala para o Cidade 190. Meu amigo, aqui no Cidade 90 é a vida como ela é. Você diz, mas mostra muita violência. É a vida como ela é. Simplesmente isso. Aqui a gente só mostra a verdade dos fatos. Olha, gente, em Maracanaú, um homem conhecido na região por praticar assaltos foi morto a tiros. Segundo moradores, ele era conhecido como Magal e já estava jurado de morte, não é? Por outros grupos criminosos. Ricardo Lima conta essa história pra gente aqui na tela. O Residencial 1, no bairro Cágado, no município de Maracanaú, é mais um conjunto habitacional em franca expansão. Por aqui, algumas residências e, é claro, alguns depósitos de material de construção que se instalaram nessa região justamente para atender ao comércio local, atender a demanda de pessoas que compram terrenos nessa região para construir. E aí, esses depósitos começaram a ser alvo de arrombamentos durante a noite, furtos durante o dia. E, de acordo com as informações, o responsável era sempre a mesma pessoa. Um homem conhecido apenas por Magal, aqui nessa região. Aí, essa informação chegou ao poder paralelo, ao crime organizado, que evita esse tipo de crime na região, justamente para não atrair composições da polícia como essa daqui, que está parada aqui na rua desde que o crime aconteceu no início da noite e não tem perspectiva de quando vai sair, porque depende de outras vinculadas da Secretaria de Segurança Pública. E isso prejudica, inclusive, o tráfico de drogas na região, o vai e vem, o fluxo. E por causa disso, as organizações criminosas, elas decretam que é proibido furtar e roubar em determinadas áreas de domínio do crime organizado. Alheio a isso, o Magal estava causando prejuízos aos proprietários de depósitos de material de construção aqui nessa região. É importante a gente lembrar que não há nenhuma relação entre os depósitos e o crime organizado, mas é que esse tipo de crime acaba atraindo a presença da polícia para vir em busca de informações, realizar diligências nessa área e, como eu disse antes, isso atrasa o crime. E para que a lei aqui do poder paralelo fosse cumprida, o Magal foi assassinado. Um homem passou por aqui, armado inclusive, e com informações de que o Magal estava rondando essa área. E ele foi encontrado justamente aqui, no canto do muro desse depósito de material de construção e não deu outra. Foi atingido com pelo menos 3 disparos e morreu na hora. A Polícia Militar, apesar de toda a dificuldade de encontrar aqui informações que possam levar até os autores dos disparos, até porque aqui ninguém tem interesse em falar em autor de disparo, acabou que a polícia não consegue muitas informações sobre os atiradores, mas as motivações estão muito claras com a morte desse rapaz que, segundo alguns moradores, a foto desse homem já estava circulando em alguns grupos aqui do bairro, tendo ele como decretado, ou seja, marcado para morrer por causa das suas práticas criminosas. Apesar de conhecido na região pelos roubos e furtos, Magal não é aqui da área, tanto que nenhum familiar ainda compareceu até o momento ao local. A família não deve estar sabendo que ele foi
assassinado. Alheio a isso, a polícia isolou a área e aguarda o Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa, bem como a perícia, para que os trâmites legais sejam efetuados aqui no local do crime e o corpo possa ser recolhido para a perícia forense do Estado. É assim, quem não ouve o conselho sente o impacto, e o impacto aqui foi causado por 3 tiros. Ricardo Lima para o Cidade 190. Olha, vamos voltar agora a falar com o nosso repórter Victor Lima, que está ali naquela região da Avenida Heráclito Graça. Ali você sabe que tem um problema, né, que é muito grande. Aliás, antigamente, né, o rio Pajeú era por ali, ó, desbocava ali, né? Inclusive a nossa diretora hoje, né, uma senhora, quando criança banhava muito no rio Pajeú, ali naquela região, né, a nossa Mirna. Vamos ver aqui com o nosso repórter. Eita, Victor Lima, como é que tá aí nessa região da Heráclito Graça, meu amigo? É isso, Evaldo. A situação tá bem melhor do que quando a nossa equipe chegou aqui. Pra você ter noção, quando nós chegamos aqui nesse ponto, não tem aquela base daquele poste, a água estava no meio daquela base. Por aqui, Evaldo, demora, mas a drenagem pelo menos funciona. Quando a chuva ela dá uma diminuídazinha, vai cessando aos poucos, fica apenas aquela neblina e a gente observa que já é possível passar veículos por aqui. Mas, Evaldo, se chover forte durante 30 minutos, a situação é justamente essa que nós temos acesso a essas imagens. Aqui vocês observam que os veículos já conseguem dobrar à direita aqui pela Antônio Augusto, pela Heráclito Graça. A gente observa que existe uma grande vala aqui de um bueiro, né? Aqui, como eu falei, a drenagem funciona, por aqui por baixo existe todo um trabalho de drenagem, do outro lado também. A água, ela chega a escoar, demora, mas chega a escoar. Aqui o trânsito a gente já vê que já foi liberado, mas, Evaldo, durante essa forte chuva que caiu por volta entre 11 e meio-dia, a água ultrapassou aquela base. Nós temos relatos de uma Hilux que tentou passar por aquele trecho, naquele sentido Aldeota Centro, e ela ficou submersa, né? Ela ficou boiando nesse trecho aqui e precisou da ajuda de pessoas que trabalham aqui, algumas oficinas mecânicas, para poder o motorista conseguir sair desse local. O que complica aqui a situação é porque basta o nível subir um pouquinho, uma chuva ser um pouquinho mais forte, que a gente vê que o nível sobe muito rápido e aí a MC ela já fica aqui nesse local. Há pouco, quando eu estive por volta de 8 horas, a gente observou um veículo estacionado. Os agentes, como aqui é uma situação, um local muito precário, onde há esses registros de alagamentos, uma viatura já fica aqui, ó, aposta, pronta para caso o nível da água suba, como subiu tanto de manhã cedo, por volta das 6 horas da manhã, quanto agora 11 horas, o nível da água subiu muito, a mais de 1 metro. E aí, inclusive, a gente observou algumas crianças, né, o risco de doenças. Inclusive, olha só, por conta quando chove, tem crianças aqui, olha só o que a gente presenciou. O nível sobe, olha só, uma cobrazinha aqui pequena, isso é inclusive próximo a uma criança, há pouco, e fora outros riscos, né? A gente viu um rato boiando há pouco, quando o nível realmente estava muito elevado. Como eu falei, a drenagem aqui funciona, demora, mas funciona. O trânsito acaba de ser liberado, o motorista que for passar pela Heráclito Graça nesse momento, o trânsito foi liberado pela MC nesse minuto. Estamos ao vivo nesse endereço, no cruzamento com a Antônio Augusto, então foi liberado o cruzamento, mas é preciso ter a atenção daquele motorista. O motorista percebeu que apertou a chuva em Fortaleza, evita passar por esse trecho, porque certamente ele vai estar muito alagado e não foi diferente nessa terça-feira, viu, Evaldo? Ok, Vitor, obrigado pelas informações. Olha, o que me chama a atenção aí nessas imagens também, Vitor, é o número de lixo, né, cara, arrastado, né? Gente, pelo amor de Deus. Olha, um bombonzinho que você descasca ele aí para chupar o bombonzinho e joga aí esse papelzinho, isso aí, gente, vai acumulando com um e com o outro. Olha aí, garrafa PET, papelão, aí coisa de coco, cara, jogado. Isso era para estar num lixo adequado, fazer o descarte correto, tá? Porque a gente cobra muito aqui do poder público, mas a gente também tem a nossa parcela de responsabilidade, gente. Isso aí é uma agressão ao meio ambiente.
uma agressão aqui para entupir bueiros, né? Deixar bueiros entupidos, é quando a água vem, meu amigo, não tem para onde escoar, porque está entupido, cheio de lixo, jogado aí, infelizmente, pela população, né? Agora, vamos ter a devida educação quanto ao descarte correto do lixo, porque senão nós vamos ficar o resto da nossa vida aqui gritando, chamando a atenção das autoridades e, infelizmente, uma parcela de culpa é também do nosso povo que faz o descarte incorreto do lixo, tá bom? Vamos lá. Olha, gente, um casal furtou 25 sabonetes numa farmácia no bairro Quintino Cunha. Deixou um prejuízo de mais de R$600. Olha só, gente. Amanda, me dá imagens aqui. O crime aconteceu muito rápido. Pelas imagens, parece que o casal já sabe o que quer e onde estão os produtos. Observe que o homem e a mulher se aproximam da prateleira e o homem enche as mãos com os produtos e coloca dentro de um saco que a mulher está segurando. Logo depois, eles saem do estabelecimento. Este furto que vocês acabaram de acompanhar através das imagens que foram gravadas pela câmera de segurança de uma farmácia aconteceu aqui na Avenida Independência, no bairro Quintino Cunha. Aconteceu em plena luz do dia por volta de 2 horas da tarde. O casal entrou na farmácia, deu boa tarde aos atendentes e foram em direção à prateleira. Pela forma como eles agiram, até mesmo os atendentes, os funcionários acreditam que eles já estiveram outra vez no estabelecimento, monitoraram a movimentação e até mesmo onde estavam os produtos. Eles furtaram 25 sabonetes neutros, causaram um prejuízo de mais de R$600. Até o momento, esse casal ainda não foi localizado e muito menos identificado. Foi feito um boletim de ocorrência e a Polícia Civil está em busca de descobrir quem é este homem e quem é esta mulher. Não foi a primeira vez que esta farmácia foi furtada. Recentemente, uma outra mulher entrou no estabelecimento e furtou outros produtos. Eles aproveitam da movimentação, da distração dos funcionários em que estão atendendo outros clientes para realizar os crimes, realizar os furtos. Só que este casal em específico teve uma atitude muito diferente. Assim que eles entraram no estabelecimento, eles deram boa tarde, bastante sérios, mas já foram em direção ao que eles queriam. Foram em direção aos sabonetes. O homem, ele não pensa 2 vezes, ele nem mesmo repara que está sendo filmado. Ele pega os produtos com as mãos, enche as mãos e coloca tudo dentro do saco. No momento em que eles saíram do estabelecimento, eles não olharam para trás. A princípio, os funcionários não desconfiaram de nada, até porque eles permaneceram sérios, confiantes e não tiveram nenhuma atitude de nervosismo, algo que levantasse uma suspeita. Mas logo depois que uma das funcionárias começou a andar pelos corredores da farmácia e percebeu que uma das prateleiras estava vazia, ela já desconfiou do casal que tinha saído em questão de minutos, há pouco tempo. Quando olhou nas câmeras de segurança, quando olhou as imagens, viu o que havia acontecido. Rapidamente avisou ao dono do estabelecimento, que foi à delegacia, e fez o boletim de ocorrência. Agora, claro, os funcionários estão mais atentos, mesmo no momento em que eles têm que atender outras pessoas. Eles se revezam para que eles possam evitar prejuízos grandes, como foi esse que foi causado durante o sábado, em plena luz do dia. Mais de R$600. E eles também alertam as pessoas e pedem apoio que, caso alguém reconheça este casal, que possa denunciar através do número 181 ou 190. Amanda Abdala para o Cidade 190. O pequeno comerciante tem sofrido muito, viu, com esse tipo de crime aí. Se você identifica, você liga para a polícia aí para o 181, liga para o 90, né? Porque é gente que quer viver disso. E aí não é possível, né? Você acaba destruindo outros pequenos comerciantes. Polícia neles. Olha, gente, na Barra do Ceará, um ex-cozinheiro foi surpreendido por homens armados que descobriram que ele estava na região e formaram uma emboscada para matá-lo. Olha só, ele foi morto com vários tiros, hein? Você vai ver os detalhes na reportagem de Ricardo Lima. Oi, Ricardo, aí na tela.
Essa é a Rua Alto da Esperança, no Colônia, região da Grande Barra do Ceará. Foi nesse local aqui onde o crime foi praticado. Criminosos armados chegaram a pé a essa rua e aqui efetuaram os disparos que resultaram na morte da vítima. Muito provavelmente deixaram o veículo numa rua paralela para que o carro não tivesse as características anotadas e aqui nesse local efetuaram os disparos certeiros na vítima, que não teve nenhuma condição de reagir aos disparos, ao ataque e morreu aqui mesmo no local. De acordo com o que a gente conseguiu apurar aqui no local, a vítima foi identificada apenas pelo nome de Douglas. Douglas era um cozinheiro promissor, não faltava emprego para ele, mas ele se envolveu no mundo das drogas e conheceu o comércio delas e se interessou pelos lucros que eram bem maiores do que o da profissão como cozinheiro. E há mais ou menos 7 anos ele passou a viver do tráfico de entorpecentes. Era morador aqui mesmo da região da Grande Barra, mas como a polícia estava próximo de prendê-lo, ele saiu daqui, foi viver em outras regiões. Estava passando por aqui, conversando com pessoas conhecidas, quando foi descoberto pelos seus inimigos, que vieram rapidamente ao local e efetuaram os disparos que resultaram na morte desse homem de aproximadamente 35 anos de idade. O Douglas, ele tinha uma companheira e também filhos, pelo menos 2 filhos, segundo o que a gente conseguiu apurar de informações sobre esse caso. E, lamentavelmente, ele sequer vivia na companhia dos filhos, isso porque ele estava nessa condição de ter que mudar o endereço constantemente e, por isso, o Douglas não convivia diretamente com os filhos. A vida marcada pela violência, pelas ameaças e por todas as incertezas que marcam a vida de quem usa ou comercializa drogas, fez com que esse rapaz trilhasse por um destino que levou a uma situação que a família não gostaria de vivenciar. Agora, o corpo de Douglas está dentro do veículo da perícia forense para ser encaminhado à sede da PFOS, a fim de ser periciado e depois entregue à família para o sepultamento. Uma ida sem volta, uma viagem com passagem apenas de ida e que lamentavelmente deixa crianças órfãs, familiares de coração partido pelos conselhos que foram dados e que não foram ouvidos. Ricardo Lima para o Cidade 190. Olha, no Conjunto Ceará, moradores encontraram o corpo de um homem que estava enrolado num saco de lixo. Parte do corpo estava queimado. Veja aqui com a Amanda Abdala. O corpo de um homem foi encontrado neste ponto da Avenida C, aqui no bairro Conjunto Ceará. Por volta das 7 horas da manhã, moradores acharam algo estranho. Quando se aproximaram deste saco, pensando que era lixo, ao abrirem o saco, se depararam com o corpo de um homem bastante machucado. Tudo indica que ele foi torturado e logo depois assassinado. Algumas pessoas chegaram a dizer que a vítima seria uma pessoa que vivia em situação de rua aqui na Avenida C. Mas tudo isso será confirmado pela perícia forense e pela Polícia Civil, através do Departamento de Homicídios, que estiveram aqui neste local. Algo que chama bastante a atenção é que os moradores não perceberam nenhuma movimentação estranha, pelo menos durante o dia. Então eles acreditam que o corpo foi deixado neste local durante a madrugada e o corpo deste homem estava enrolado neste saco. O morador que encontrou, ele estava em uma residência do outro lado da avenida. Ele pensou que era um saco de lixo e se aproximou para jogar lixo. Só que quando ele mexeu, ele achou estranho. Foi então que decidiu abrir o saco. Ele também estava com outras pessoas. Na hora foi um susto imenso. As pessoas que viram essa cena, que viram o corpo, rapidamente acionaram a polícia militar,
que veio até este local, isolaram a área onde estava o corpo da vítima. Vocês podem observar que, inclusive, ainda tem a fita de isolamento. Logo depois, eles acionaram a Polícia Civil através do Departamento de Homicídios e também a perícia forense. O corpo foi recolhido, levado para a PFOS, será feita uma perícia mais detalhada e assim eles poderão confirmar se realmente o homem que foi encontrado se tratava deste morador de rua, dessa pessoa que vivia em situação de rua. E também o porquê ele foi assassinado. Envolvimento com drogas, estava sendo perseguido, teria brigado com alguém e infelizmente acabou resultando nesta morte desta forma cruel. Porque pelas informações que foram passadas pelos agentes, ele foi assassinado em outro local, talvez até no bairro Conjunto Ceará, e o corpo foi deixado neste ponto. Ainda não se sabe dizer se a vítima teria antecedentes criminais e muito menos quantos estão envolvidos neste crime. Todas as informações, todos os detalhes foram colhidos pelos policiais para que venham ajudar na investigação. Inclusive, os agentes foram em busca de câmera de segurança. Em frente ao local onde estava o corpo tem uma câmera de segurança, mas foi constatado que a câmera não está funcionando. Eles estão, inclusive, foram em busca de outras câmeras, mas próximo ao local onde o corpo foi deixado não há nenhuma câmera. Mas as câmeras de vídeo monitoramento irão auxiliar, principalmente pelo bairro, alguma movimentação estranha, até mesmo do veículo que foi usado para deixar o corpo deste homem. Ele estava com várias marcas no rosto e os moradores chegaram a dizer que ele também estaria com parte do corpo queimado. O que comprova que este crime não aconteceu aqui na Avenida C, somente o corpo foi deixado neste local. Os moradores agora pedem uma explicação, principalmente eles pedem um reforço da segurança, porque diante de tantos crimes, ainda mais com o homicídio próximo a várias residências e comércios, eles ficam bastante assustados e com medo até de sair de casa. Amanda Abdala para o Cidade 90. Aí mais um corpo, né, Valdo, encontrado e essa matança continua, não parou de maneira nenhuma. Lamentável essa violência, né? Gente, olha, a gente pede cautela para você aí, porque a gente tem recebido aqui muitas imagens de vários cantos aí, alagamentos, né? Essa chuva que vem caindo aí a manhã toda em Fortaleza, causando transtornos. Nós estivemos aqui com os nossos repórteres ao vivo, mostrando aqui alguns cantos, mas nós também recebemos vídeos, né, de alagamentos. Se tiver aí, produção, coloca pra gente aí, só pra gente mostrar. Inclusive, você pode mandar o seu aí, que já já começa aí o balanço geral, aqui com o Luiz Esteves, e você vai mandando aí onde tiver e a gente vai mostrando. Realmente transtorno geral, né, Márcio? Mas olha aí como é que fica a cidade, né? Algumas imagens aí, o Vitor Lima fez chamadas ao vivo, inclusive, mas tem lugar que tá pior, hein? Recebemos vídeos aqui, você pode mandar aí muitos e muitos vídeos aqui para nossa produção, nós vamos repercutir. Eu recebi um vídeo, acabei de mandar para a produção, né, de uma creche que a água caiu dentro. Então você tem mais posto de saúde, né, de qualquer outro equipamento, para a gente fazer a cobrança aqui das autoridades, mandar essas imagens que a gente sempre manda para as autoridades, e aí também estão sempre acompanhando aqui o Cidade 90, né, e a gente vai pedir solução para esse problema. Se você puder ficar em casa, meu amigo, com esses alagamentos, fique, é o melhor que você faz, né, Valdo? É isso aí. Pois vem comigo aqui, garoto. Olha, antes de encerrar aqui, eu quero só mandar um abraço aqui pro radialista Cláudio Silva, né? Nosso amigo aí que é natural de Maranguape, mas é radialista lá em Independência. Olha que ele mandou um presente aqui, Márcio. Isso aqui é um porta... Isso é pra tomar chopp? Não, é um porta-papel higiênico. Criação do cearense. É um porta-papel higiênico. Você bota o papel higiênico aqui para evitar molhar, para evitar mosca, insetos e tudo mais. Aí aqui, ó, aqui você tira depois que você usar, para limpar o precioso, né? Rapaz, eu vou dizer uma coisa. Tá aí, agora a NASA vem, viu? Agora a NASA vem. Parabéns, o belíssimo aí, Cláudio Silva. Caba vai bom aí, radialista lá de Independência, viu? Tá aí. Valeu, um abraço, obrigado aí. Tá vendo aí, meu amigo Luiz Esteves? Agora a NASA vem ou não vem? Tá contigo agora no Balanço Geral, hein? Ó, meu